Vamos hoje, junto com uma garota, embarcar em uma investigação e que é irmã de um dos maiores detetives que nós já ouvimos falar na história. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão? Mas antes de entrarmos mais a fundo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Enola Holmes é baseado no livro de Nancy Spring, que é, vamos dizer assim, uma meio que sub-história, eu acho o melhor jeito de se dizer, de uma das aventuras de Sherlock Holmes, da irmã do Sherlock Holmes. A história desse livro se baseia, vamos dizer assim, como se fosse um outro braço que surgiu da história de Sherlock Holmes, em que existia, além do Sherlock e o Mycroft, também uma irmã bem mais nova, que era 20 anos mais nova que eles, que era Enola. Eu não lembro, gente, eu acho que foi em 2020 ou 2021, eu não lembro, peço desculpas. O primeiro filme de Enola Holmes lançou na plataforma da Netflix. Lá nós iríamos encontrar uma garota de uns 16 anos, mais ou menos, que tentava a todo custo ser uma grande detetive como o irmão. Porém, antes que alguém comece a me xingar, o livro não se baseia nessa mesma categoria. O livro, diferente do filme, Enola tem apenas 14 anos. E é nesse momento em que a nossa história começa a se desenvolver. No filme, nós pegamos a Enola em que ela acabou desaparecendo no seu 16º aniversário, enquanto no livro, a nossa protagonista desapareceu quando completou 14 anos. E sim, nos dois livros, tanto no filme quanto no livro, a mãe dela havia desaparecido, porém de formas diferentes. Enquanto no livro a mãe dela era uma pessoa literalmente livre que queria viver, vamos dizer assim, a vida de forma mais livre, no filme a mãe dela fazia parte de uma sociedade secreta que estava atrás de direitos femininos e que as mulheres pudessem ter ganhar mais espaço. Gente, eu achei bem interessante, eu vou ser sincera, não sou fã de Sherlock Holmes. Por que, Nathalie, você não é fã de Sherlock Holmes? Gente, é porque eu acho as histórias desse personagem um tanto monótona demais. Mas não estou dizendo que é ruim. Não, Sherlock Holmes é um dos detetives mais conhecidos pelo mundo inteiro, do Sir Arthur Conan Doyle. Então nós temos isso. Mas vamos dizer que essa história de Enola teve o que falar. O primeiro filme, gente, antes da gente chegar nessa parte teve o que falar, o primeiro filme vai basear justamente nisso. Enola completou 16 anos e acabou desaparecendo. Os irmãos Sherlock e Mycroft estavam atrás dela para saber onde ela estava. Enquanto isso, Enola estava atrás da mãe dela, mas também estava atrás, investigando, vamos assim dizer, o Visconde, que ele havia desaparecido. Gente, eu não tenho muita certeza, tá, em relação ao personagem do Visconde, quantos anos ele tem no livro. No filme a gente tem uma ideia de que, tecnicamente, dá a entender é que o personagem dele tem a mesma idade da Enola. Então a Enola começa a investigar o desaparecimento desse jovem para poder entender o que aconteceu, enquanto faz a todo custo fugir dos irmãos. Essa é a primeira história, o que vai se desenvolvendo Enola. Enola é literalmente aquele tipo de filme, gente, se você gosta sim de suspense, daquele mistério e principalmente de detetives, mas com uma dose, vamos dizer assim, mais carismática nesse sentido e mais adolescente, infanto-juvenil. Porque, querendo ou não, gente, nós sabemos que Sherlock Holmes não tem muito esse toque infanto-juvenil, é mais voltado para um público mais adulto. O que eu acho interessante nesse filme da Enola é que ela tem uma coisa muito bacana que eu não sei se existe no livro. Eu acho que sim, que é a quebra da terceira parede, que eu já falei em outros vídeos para vocês. O momento em que o personagem se vira para o telespectador ou para o leitor, que eu acho que o livro deve ser assim também, e se comunica automaticamente com ele. Então é interessante isso. E quando a gente vai acompanhando a Enola nesse desenvolvimento para descobrir o que aconteceu com o Visconde, nós se divertimos também com as várias enrascadas que ela se mete. Gente, pelo que eu entendi, no livro a Enola não tem muito uma ideia de querer ser exatamente como o irmão, o Sherlock. Por quê? Ela nunca teve um
conhecimento muito grande sobre ele, ela nunca teve uma vivência muito grande com ele. Pelo fato de que ela conheceu o Sherlock, ela só tinha 4 anos e eles saíram de casa. Então a gente tem essa ideia. Como é o mesmo fato do Mycroft. Ele também não tinha uma conexão, uma ligação muito grande com a Enola, porém, sim, ele mandava dinheiro para a mãe dela para que ajudasse na criação da Enola. Então a gente entende, na verdade, que a ideia era sempre ela ter uma educação muito boa para se tornar uma dama da sociedade, se casar com um homem rico, blá blá blá, ter filhos e isso. Mas a mãe dela não fez isso com a Enola. Eu acho que o que ganhou muito nessa questão desse filme é principalmente a atriz que escolheram, que é a menina que faz a On ou a El do Stranger Things. Eu acho que ela conseguiu ainda mais captar o carisma que aproximaria mais, principalmente esse público infanto-juvenil. E a ideia de que eles fizeram justamente a Enola ter 16 anos é pelo fato de que a atriz tinha 16 anos, então para viver mais aquela questão da linha de patamar dela, ter uma vivência melhor com que o personagem e a atriz tivessem na mesma linha. Então eu acho que isso foi uma das coisas que ganhou muito foco da Enola Holmes. Fora o fato de, sim, vamos agora à parte do que deu o que falar desta série, desse filme. Pelo que eu andei escutando, eu andei vendo, gente, não sei se é verídico, tá? Mas pelo que se deu a entender, Enola Holmes foi feita pela Netflix sem, vamos dizer, meio que a autorização da autora. Pelo que eu entendi, ela não havia meio que dado uma autorização para que a Netflix fizesse um filme sobre o personagem, sobre essa série da Enola. Não sei, gente, tá? Segundo detalhe é que o personagem do Sherlock Holmes tinha, existem dois, vamos dizer assim, dois tempos desse personagem. O primeiro tempo do personagem era que o Sherlock ali era uma pessoa bastante fria. Não se tinha muito um carisma, uma afeição, um carinho, vamos dizer assim. Não demonstrava ser uma pessoa muito carinhosa. E a ideia era que justamente no livro o Sherlock é desse jeito. Porém, no filme ele não é desse jeito. Ele se tornou um personagem mais humano, que só foi acontecer, pelo que eu entendi também, gente, não estou dizendo, nossa, é verídico, mas pelo que eu entendi, é que ele só se tornou um personagem mais humano quando o autor acabou perdendo um irmão. Eu acho que foi na guerra, tá? Não lembro. Isso eu peço desculpa porque eu realmente não lembro. Então aí ele se tornou mais humano. E essa parte em que ele não era tão humano, tão carismático, acabou se tornando depois de um tempo de domínio público. Por esse motivo que a autora criou o personagem da Enola em base disso. Essa parte mais humana, pelo que eu entendi, antes que alguém comece a me xingar, mas pelo que eu andei entendendo, é isso, essa parte mais humana não entrou a domínio público. Então meio que acabou causando uma guerra, porque a família do autor de Sherlock Holmes não aceitou o fato de que no filme o Sherlock ele é mais humano, ele é mais carismático, enquanto no livro da Enola ele não é desse jeito. E daí criou uma questão de um desentendimento também com a autora desse livro. Dá-se entender que acabaram, acho que, chegando a um acordo, porque saiu o segundo, gente. Então é isso que causou tudo essa história da Enola, porém é literalmente um filme muito envolvente, gente. Eu vou ser bem sincera, eu gostei muito do primeiro filme pelo fato de ter uma ideia muito melhor sobre um Holmes, o fato de que a história da Enola é mais interessante no meu ponto de vista do que do Sherlock Holmes, e também o fato de que outra coisa interessante, gente, sobre essa parte do livro e do filme é que, por exemplo, no livro a Enola não utiliza o sobrenome Holmes. Por quê? Porque ela não quer estar ligada aos irmãos ou até mesmo ser conhecida através dos irmãos. Então ela cria vários personagens para, primeiro, estar sempre fugindo deles e, segundo, para conseguir desenvolver os casos. Então um dos personagens é a questão de que ela acaba criando uma secretária de um detetive, e é a partir daí que ela vai vendo, investigando os casos dela. Porém, no filme ela utiliza o nome, esse sobrenome Holmes, ela se apresenta como Enola Holmes. Então assim, há essas diferenças e assim, ela
demonstra uma admiração muito grande pelo irmão. Eu não sei como que é no livro. Gente, eu vou ser bem sincera, eu não conheço o livro. Eu fiquei só conhecendo o livro por causa da saga. E eu acho que muita gente acabou conhecendo a Enola por causa desse filme. Então, assim, a gente tem essas diferenças. Porém, eu acho que tanto o filme quanto o livro, eles são muito agradáveis. Então, gente, o primeiro filme é justamente aquela questão de que ela vai investigando o desaparecimento do Visconde. Outra questão também diferente que existe no primeiro livro, né, e nesse filme, é o fato de que, sim, o Visconde havia sido sequestrado, gente. Ele tinha fugido porque ele queria ir pro mar, viajar, sumir, vamos dizer assim, sumir pelo mundo com um barco, mas acabou sendo sequestrado. E depois a Enola é sequestrada. Então sim, existe sim esse sequestro. Diferente, é claro, do filme que ele simplesmente havia fugido por toda aquela questão do congresso e blá blá blá. E a gente começa a ver esse desenvolvimento. Quem viu o filme, né, e não conhece o livro, já percebe que esse personagem do Visconde vai ser o par romântico da Enola. Eu não sei se no filme vai ser assim. Então assim, a gente vê uma proximidade muito grande dos personagens. E nós vemos que a Enola começa a se questionar em alguns pontos, porque ela não precisaria ser o tempo todo sozinha, que é o que vai vamos pro segundo filme. O segundo filme, a gente vai nos levar a acompanhar agora uma investigação de uma garota chamada Sarah. Trabalhava em uma fábrica de fósforos e ela acabou sumindo, desaparecendo sem deixar pistas, e a irmã dela vai atrás da Enola para que a Enola pudesse ajudá-la a encontrar essa garota. Então, nós vemos mais uma vez a Enola entrar de cabeça em um caso e sim, se meter em muitas confusões. Eu achava, gente, que nesse segundo filme a mãe dela não iria aparecer, porque dava a esses indícios, porém ela aparece. Eu achava que ela só iria aparecer em Memórias, como basicamente é o primeiro filme. Do mesmo modo, vou ser bem sincera, eu repito, eu não sei como que é no livro. Creio eu que no livro a mãe dela não tenha tanta aparição, porém ela se comunica com a Enola por cartas anônimas, com códigos, exatamente como demonstra no filme. Mas no filme a mãe dela ainda tem uma participação, querendo sempre cuidar da Enola. Então assim, nós temos a participação da mãe dela novamente, tentando ajudar a Enola a desvendar o caso que envolvia essa garota Sarah. Outro ponto interessante é o personagem do Moriarty, que vai aparecer nesse filme da Enola. Não vou contar muitos detalhes, porque eu acho que senão a gente dá um spoiler muito grande e é muito chato isso. Mas, que minha mãe disse, essa parte eu não sabia, Moriarty era o maior inimigo do Sherlock. Quem é fã de Sherlock Holmes provavelmente deve confirmar isso. Só que no filme da Enola, o Moriarty é uma mulher, enquanto no livro, pelo que me falaram, pelo que minha mãe falou, não sei, pode estar errado, gente. Não digo, ela tá errado. Pode acontecer, mas no livro do Sherlock é um homem, um bandido muito procurado. Então existem sim diferenças entre as obras, porém eu acho que o segundo filme ficou muito bom. Manteve aquela questão de desenvolvimento, da desenvoltura, de estrutura que o primeiro nos ofereceu, e até ele é bem mais envolvente. O caso do segundo filme eu acho que é bem mais impactante por tudo que a Enola passa. E uma coisa interessante, gente, sobre esse segundo filme, sobre essa parte, é a questão da fábrica de fósforos. Então assim, uma parte dessa história que acontece realmente, pelo que deu a entender, foi baseado em alguns fatos reais. Então é muito interessante isso. O modo como a autora conseguiu desenvolver uma história meio que paralela, envolvendo essa história do Sherlock Holmes e, no meu ponto de vista, tornando, pra mim, isso é uma coisa minha, gente, a história de um Holmes muito mais interessante. Eu acho que também uma outra coisa interessante dessa história do personagem da Enola é o empoderamento feminino. Sim, mais uma vez, nós temos uma protagonista feminina que batalha pelo direito dela ganhar espaço num lugar, num ambiente que era somente voltado para homens. Mulheres não eram detetives, não investigavam coisas. Mulheres apenas trabalhavam como secretárias para homens que investigavam. Então é interessante isso, esse dar novamente o foco para um personagem feminino que ganha muito espaço. Fora o fato de que a atriz que está fazendo Enola, como eu já disse, é uma excelente atriz e eu acho que ela ganhou mais espaço. Então assim, o filme em si, junto com a personagem, se tornou algo muito emocionante mesmo, maravilhoso, que é muito
muito bom de se ver. Claro que eu não sei se quem é fã de uma obra de Sherlock Holmes vai gostar. E como eu disse, o toque de Enola Holmes é bem mais infanto-juvenil do que uma coisa mais séria e centrada que o Sherlock Holmes. Mas mesmo assim, ainda vale a pena. Se você é um fã de Sherlock Holmes, dá uma chance, porque vale a pena. É bem interessante e divertido mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Enola Holmes, o que você achou? Tanto do primeiro quanto do segundo? Ou se você conhece os livros da Enola, quais são as outras diferenças que existem entre eles? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!